Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje com uma formatação um pouquinho diferente, mas com o mesmo objetivo de ajudar, de explicar, de tentar falar um pouquinho sobre o Espiritismo de uma forma um pouco mais casual. Então, a partir de hoje, vocês vão ver mais frequentemente os nossos colegas, o Anderson Oliveira e a Ana Rogéria, que terão daqui a pouquinho os seus momentos para falar aí. Vocês falem. Eu acho que não, acho que se apresentar hoje não é uma boa, porque a gente vai gravar 3, 4 episódios aí no próximo, no nosso próxima temporada. Aí cada um fala um pouquinho, ou no último episódio dessa temporada. Aí eu acho que a gente vai ter porque a gente mantém os episódios no tempo ali de aproximadamente 40 minutos, que é mais ou menos a ideia que a gente tem. Então, seja muito bem-vinda, Ana Rogéria, muito bem-vindo, Anderson, obrigado por se unirem a nós nesse trabalho, né, que não deixa de ser também, para quem é espírita, é um trabalho de divulgação, é um trabalho de aprimoramento, de divulgação também, né? Então, o que eu pensei para hoje, gente? O Anderson me pediu essa semana e eu realmente não consegui lembrar de todos os episódios, mas a gente falou um pouquinho sobre o que é espiritismo, a gente falou um pouquinho sobre reencarnação, mediunidade, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é perturbações. Ainda, para alguns espíritas, as perturbações ainda é um pouco misterioso, ainda é um tema que não está tão bem acimentado, talvez, para algumas pessoas. E aí a ideia é a gente entender o que é perturbações, por que isso acontece, qual é o objetivo disso. Depois, falar um pouquinho sobre como é que a gente pode se sentir melhor em relação a isso, né, a essas perturbações, quais são as ferramentas que a gente tem para ir contra ou ajustar isso, né? E aí trabalhar um pouquinho algumas outras questões, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre a reencarnação e evolução, que tem conexão direta com o tema perturbações, tá bom? Então, assim, para começar no literal, tranquilo. O que é perturbações em si, né? O que são perturbações? Qual é a natureza da perturbação? Né? Perturbação é qualquer tipo de desconforto. Perturbação é tudo aquilo que nos tira do prumo, que tira da nossa linha de raciocínio, ou que tira do nosso equilíbrio. Isso de uma forma bem genérica de falar. Quando a gente está falando de um foco relacionado ao espiritismo, perturbação é um desequilíbrio, ou é aquilo que te desequilibra, é aquilo que te desarmoniza, ou é aquilo que te deixa incomodado, ou que emocionalmente te traz uma emoção negativa, uma lembrança negativa, uma experiência negativa. Então, a perturbação, ela é, sim, algo que é difícil de olharmos e enxergarmos algo como positivo. Tá? Porém, sim, a perturbação não é, por si só, um problema. Por quê? Porque as perturbações, e aí vem aquelas pessoas que têm dificuldade com alguma fé, ou são ateus por uma convicção insistente, o que não é problema nenhum a pessoa ser ateu, a pessoa pode ser com todo direito e respeito, mas é incrível que alguns tentam fazer a contraprova o tempo todo. E aí, quando eu falo, principalmente quando eu dou palestras sobre esse tema, alguém me pega antes de entrar na casa espírita, ou antes de começar, ou no trajeto, e me pergunta assim, tá, mas se Deus é bom e nos criou para isso, por que ele permite que a gente se perturbe? Por que ele permite que a gente se incomode? Eu acho que a gente poderia fazer 1 minuto de resposta de cada um. Vamos fazer, Anderson e Rogério? Vamos fazer assim, porque aí eu sigo, eu vou pegar as respostas de vocês e sigo a linha e a gente vai fazendo esse joguinho. Me deu esse estalo agora, talvez seja algo legal. Me deu também. Vocês podem, por favor, ajudar e fingir que não sabem quase nada,
Podia ser muito bom, tá? Então, mas com certeza vocês contribuam. Aninha, Mas a ideia é a vez é sua aí, Aninha. diálogo, Vou deixar tá? você contribuir aí da melhor forma possível. A Aninha tem Perfeito. essa carinha aí Anderson, de timidez. Fala, Diogo. então, Anderson, me diz uma coisa. Para que serve uma perturbação? Se Deus é bom, olha a pergunta que me fizeram nesse trajeto, que eu acho legal. Se Deus é bom, por que ele permite que nos perturbem? Quando você estava falando aí, Diogo, me deu alguns insights aqui, sabe? Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, os telespectadores da TV Humana. Estou aqui com Ana Rogéria, Anderson Oliveira, juntamente com o nosso amigo, o Diogo. A gente vai ficar nessa primeira temporada aí com as reflexões espíritas. Isso é um projeto que muito me enobrece como cristão, como ser humano, e eu aceito de bom coração e quero contribuir pela evolução dos meus irmãos. Então, de antemão, agradecer. E respondendo porque Deus permite as perturbações, né? Não só as perturbações, mas qualquer outro tipo de sentimento, qualquer tipo de causa, tanto física quanto as espirituais, né? Então, o Criador do universo, né? Algumas religiões chamam de vários nomes, né? Como Maomé, Alá. A gente aqui está falando de Jesus Cristo. A gente entende que na sua humildade ele nos dá o livre-arbítrio. Então, a gente tem as condições de seguir pelo caminho da luz ou seguir por um caminho que não é tão de luz, né? Aí tem vários tipos de influências que a gente vai desenrolar ao longo do programa, como as influências espirituais, como os sintomas energéticos, as provas e expiações, como os desequilíbrios emocionais e psicológicos, os vícios, né? As influências de ambientes. Então, Jesus Cristo, na sua humildade, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então, cabe a nós caminhar pelo caminho da luz ou o caminho que a gente chama das trevas ou de pouca luz. Então, assim, ele deixa a gente livre. Então, é esse o entendimento. E a gente, como tem a liberdade de estar aqui e seguir a caminhada, a gente como eu busco a luz, né? Então, tem várias pessoas que também buscam a luz, mas tem alguns irmãos que não querem essa mesma evolução. E aqui, meu amigo telespectador, a nossa linguagem vai ser uma linguagem a mais simples possível. Você que está em casa, que pensa ou que imagina que tem que ter uma vasta gama de livros para entender um pouco dessa doutrina tão bonita que é a doutrina espírita. Então, aqui a gente vai procurar trazer uma linguagem coloquial, uma linguagem que se adeque à sua realidade. Então, a gente aqui, quem pensa que na casa ou no centro espírita vai se deparar com coisas obscuras, não, a gente fala de amor, a gente fala de caridade, a gente fala de luz, de paz, a gente fala de um sentido que a gente tente transformar os nossos irmãos em pessoas melhores. Então, respondendo de forma mais objetiva a pergunta do amigo, Deus dá o livre-arbítrio. Então, isso por si só já responde. Então, cada um de nós buscamos o seu caminho de luz ou o seu caminho de pouca luz. E por isso, dessa caminhada, a gente se depara com algumas perturbações, enfim, aí a gente desenrola ao longo do programa o raciocínio. Obrigado, Anderson. Valeu. Concordo bastante contigo. O livre-arbítrio está, com certeza, na origem das perturbações, com certeza. E tu, Ana Rogéria Feitosa, por favor, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado por estar comigo, conosco, com todos nós nesse projeto, tá? E eu sei que tu vai falar um pouquinho de ti, como fez o Anderson também. Mas, então, Ana, por que Deus, que é tão bom, tão onisciente, onipresente, onitudo, que a gente já imagina e sabe e possa vir a imaginar,
permite que a gente seja perturbado nessa encarnação? Deus é tão bom que ele não permite a gente ser perturbado. Ele nos dá escolhas, ele nos dá liberdade de tão bom que ele é. Ele nos permite seguir o caminho. E neste permitir, nós desviamos. Nós desviamos. Deus permite que a gente busque a evolução por nós próprios, esforços nossos, para que tenhamos mérito. Então, Deus é bom, é 100% bom. Deus é a inteligência maior, perfeita, a inteligência perfeita. Ele nos criou e quer que a gente evolua por nós próprios. Então, cabe a nós. Então, a gente descobre outro caminho, não que Deus criou, fomos nós que criamos. Então, a gente toma esse outro caminhar. Esse outro caminhar oferece coisas diferentes, e de acordo com a nosso estado íntimo, porque é um estado íntimo, as perturbações vêm, na verdade, do nosso estado íntimo. Não porque Deus nos criou para se perturbar, Deus criou para a gente evoluir, Deus nos criou para a gente amar. Então, quando a gente desvia do caminho, nós plantamos o que dentro de nós? Sentimentos, atitudes diferentes, erradas, e que Deus criou as leis perfeitamente, que ele criou o livre-arbítrio. Ele deu a liberdade, mas deu o livre-arbítrio, deu a lei de causa e efeito, ação e reação. Concordo. O que a gente fizer, a gente planta, a gente colhe. Então, é uma inteligência que não tem como questionar, mas existe as pessoas que ainda questionam e dizem que não acreditam nele. Então, como é que a gente veio parar aqui? Como é que a gente tem inteligência? Que inteligência é essa? De onde vem essa inteligência? De uma inteligência maior, perfeita. Só que essa inteligência nos deu liberdade de seguirmos e descobrirmos a vida, o existir, o caminhar. Ótimo, ótimo. Também concordo plenamente. Ana Rogéria, acho que seria legal tu falar bem rapidinho teu tempo no Espiritismo. Tu falou que é do Rio Grande do Norte, o que é legal, que também é algo bem interessante. Nós temos a Rogéria Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, Norte, Sul, e o Anderson está em São Paulo, Anderson, não? No Ceará. Na verdade, eu sou conterrâneo da Aninha. A Aninha, eu nasci em Caicó. Então, eu fiquei até os meus 17 anos, 18 anos, aí fui para Natal. Depois voltei para Caicó, passei 2, 3 anos e vim para o Ceará. E aqui bebi da água de coco daqui, achei doce demais e fiquei por aqui. Qual é a cidade, Anderson? Eu estou em Fortaleza aqui. Fortaleza, legal. 15 quilômetros do Beach Park. Que ruim. Então, Ana, por favor, acho que seria legal um minutinho aí só porque tu está entrando, e aí eu acho que na próxima temporada a gente faz um momento para isso, mas acho que agora seria legal tu só dizer quem tu é, para que o pessoal te conheça assim, um pouquinho. Eu sou espírita desde 2007, e eu conheci o espiritismo, eu tinha dentro de mim, no meu coração, quando a gente diz, o coração da gente fala, né? E o meu falava para esse lado espiritual. E eu busquei em vários tipos de doutrinas, né? De filosofia, e nenhuma me preencheu. E um belo dia, eu ia passando em frente a um centro espírita e vi, ele estava aberto à tarde, estava tendo estudo do ESD, e eu entrei.
Quando eu entrei nesse dia, nunca mais eu saí, até hoje. E eu me apaixonei pela leitura espírita. Fiz o ESD, o curso todo. Terminou só eu e a professora no centro espírita. Todos os outros abandonaram. E eu concluí. E comecei a trabalhar no centro espírita. E eu tinha muitas perturbações dentro de mim. Era a minha bagagem. Porque Deus Opa, permitiu, Deus não isso aí é permitiu. bom, viu, Diogo? Isso me criou aqui um pouco de curiosidade, viu, Aninha? Confesso que despertou curiosidade. Se você puder falar de uma forma macro, um overview, até para os nossos telespectadores entenderem, não precisa entrar muito no estudo de caso, que não é o momento agora, a gente vai ter um programa só para isso. Mas um overview, uma coisa superficial, até para ser a deixa para os próximos episódios, para as próximas temporadas. Compartilhe um pouquinho esse momento, coisa bem rapidinha. Então, eu comecei a seguir o espiritismo. Eu tinha dentro de mim muitas perturbações, muitos problemas psicológicos, eu vim de uma família, meu pai era alcoólatra, violento, batia na minha mãe, na minha frente, na frente dos meus irmãos, quebrava tudo. E depois, olha o gatinho, olha o que é que ele está fazendo. Então, depois Ele quer aparecer, rapaz. Eu me criei assim, sem base religiosa na minha família. Depois a minha mãe caiu no alcoolismo um tempo e me doeu muito. E meu pai era violento, foi violento a vida todinha. E a gente acordava de madrugada com ele embriagado, espancando minha mãe, ela gritando. Então, isso... E eu sozinha e Deus, com minha fé. Eu não tinha base religiosa. Minha mãe e meu pai não me ensinaram isso. Eu não tive base de amor. Eu tive base de violência, de vícios, de imperfeições, de ignorância gigantesca. E por quê? Porque meu pai foi criado por Deus, minha mãe, eu, todos nós, simples e ignorantes. E a gente tem inteligência, só que a gente usa a inteligência, né, de várias formas para criar coisas boas e coisas que ofendem, né, que são nocivas à nossa vida. O homem tem essa inteligência que Deus nos deu, mas ele não nos deu para a gente usar para desenvolver coisas que possam, né, fazer a gente prejudicar a vida do próximo, mas a gente tem isso. Então, sempre que eu sentia angústia, tristeza, eu saía andando. Eu moro de frente a um açude, e eu ia para dentro desse açude, que era escuro, me deitava numa pedra, chorava, olhava para as estrelas e pedia a Deus para acalmar meu coração, aliviar aquilo que eu estava sentindo, porque eu não estava mais aguentando, e passava. E depois que eu consegui entrar no centro espírita, eu continuei com as perturbações, mas eu me dediquei ao espiritismo, às leituras. Quando eu li o primeiro livro espírita, que eu não sabia o que era uma fala de bons sentimentos, uma fala bonita, de jardim, de amor, de leveza, de paz, que eu nunca tive isso. Então, quando eu peguei o primeiro livro, ele alimentou o meu peito, o meu íntimo. Parecia assim um deserto, e nesse deserto fazia muito tempo que não chovia, começou a chover e matou a sede da natureza. Aquele livro matou a minha sede, a sede da minha natureza. O que eu precisava, eu encontrei ali. Gerou expectativa e curiosidade. Que livro foi esse? O primeiro foi um romance, né? Todo mundo começa por ele, foi Violetas na Janela. Entendi. Então, daí eu conheci o melhor da vida, que é boas orientações, bons conselhos, porque eu não tive na minha família. Então, eu enfrentei
as minhas perturbações, os meus desequilíbrios, as minhas imperfeições, através da dedicação, né, ao próximo. Que legal, Ana, que legal. Tem uma história de proximidade com a nossa doutrina, com muitos dos nossos irmãos, né, que vem de uma dor forte, né, vem de uma situação onde a realidade não parece ser aceitável, e aí o Espiritismo, como Consolador prometido, vem e dá para nós um caminho, uma base para entender algumas coisas, né? História muito bonita a tua. Mas voltando para o tema, e oficialmente desejando sucesso bem e boas-vindas, tanto para o Anderson como para a Ana, e voltando para o nosso tema, ambos, com certeza, trouxeram visões muito, muito interessantes, muito certas e muito positivas sobre perturbações. E eu vou dizer para vocês qual foi a minha resposta para aquela pessoa que, no meio do meu caminho em direção à Casa Espírita, quando eu fui dar a palestra sobre esse tema, me perguntou por que Deus tão perfeito, tão maravilhoso, tão bondoso, tão inteligente, tão tudo de bom, como falam aqui no Sul, permite que a gente se permite que nós nos perturbemos por certas situações ou que outras pessoas nos perturbem, né? Como é que ele permite que isso aconteça? Isso acontece de uma forma bem simples de se falar, porque a perturbação é uma ferramenta da evolução. A perturbação, ela é, a nível espiritual e a nível material, momentos que podem ter muita relação com a vida de agora, com as dificuldades, com os estresses, as frustrações, as tristezas da vida de agora, que nós precisamos ultrapassar por algum motivo, lidar com essas situações de uma forma diferente. A perturbação nos ajuda a refletir sobre situações, a refletir sobre visões de mundo, sobre ângulos, sobre diversas outras coisas. As perturbações nos fazem analisar o contexto e a nós mesmos. Então, as perturbações que incorrem na nossa vida de agora, ela pode sim ter a ver com agora, pelos desafios do que agora devemos percorrer, pelo que estamos vivendo nesta encarnação, e tem muito a ver com tudo aquilo que a gente já viveu em outros momentos. Então, sim, a perturbação é uma ferramenta da evolução, é uma ferramenta do processo reencarnatório. As perturbações fazem a gente analisar o que está acontecendo no aqui e no agora, faz a gente perceber como a gente reage a certas situações, como outras pessoas reagem a certas situações, e com isso aprender com os outros a se comportar ou ter melhores resultados íntimos e externos melhores. Então, a perturbação, ela sim faz parte do nosso processo evolutivo. Ela nos traz desafios novos, reflexões novas, nos traz autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocontrole. Então é por isso que é permitido, por isso que Deus colocou as perturbações como algo natural da nossa encarnação, porque é uma ferramenta importante de aprendizado tanto do que somos nós, do que é o nosso entorno, ou da natureza daquilo que nos atinge. E eu gostaria muito de explicar que as perturbações, por assim visto que é uma ferramenta da nossa evolução, da nossa encarnação e do nosso contexto quanto humanidade, ela, portanto, nos oportuniza aprendermos e ganhar novas potências e ao mesmo tempo,
nos motiva a utilizar a nossa maior força quanto humanidade fraterna, que é a oração. Então, a oração, ela é uma ferramenta importantíssima para o momento de reflexão e entendimento desses momentos de perturbação. Então, é por isso que quando está muito atucanado, quando está muito em sofrimento, ou quando está muito incomodado com as coisas que estão acontecendo, uma oração vai trazer muita clareza, vai trazer uma luz sobre muitas questões. Então, o que nos traz o que pode nos ajudar a combater ou a aprender ou a analisar, refletir, consumir as perturbações? A oração. A oração sincera, a oração que vem do coração, a oração que não necessariamente precisa ser uma oração decorada, estudada, escrita por alguém. Pode ser aquela oração de conversa com o teu mentor, com Deus, com Cristo, sem problema algum. A oração, ela é a nossa maior conexão com a espiritualidade. E ela nos traz, a partir do momento em que eu estou em contato com a espiritualidade, que essa conexão se dá, eu consigo ter o entendimento, as emanações que o plano espiritual consegue nos enviar. E é por isso foi que... Foi o que eu fazia quando eu tinha as minhas perturbações. Eu não rezava aquelas rezas ensinadas. Eu conversava com Deus. Eu pedia a Deus, Deus me ajude. Alivie, que eu não estou aguentando mais. Só dizia isso. E passava. Exatamente. A oração nos traz esse entendimento, essa luz sobre a dor que a gente tem. E aí... Aninha, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Foi em que época, assim? Você tem quantos anos? Só gerou uma curiosidade. Certo, eu tinha meus 20 anos. Então, já era maior de idade, já tinha passado a adolescência, né? Já. A infância foi muito dolorida, foi muito triste. É tanto que, assim, a minha infância eu não gosto de lembrar. E a adolescência foi só perturbação. Eu achei bem oportuno a deixa do Diogo de falar da questão da evolução. Despertou alguns insights aqui em relação à perturbação. Algumas pessoas chamam de deserto, de hiato, né? São aqueles momentos que nós, como seres humanos, a gente agora tem que ter um mínimo de maturidade. Não dá para entender que a perturbação é algo que veio e que nunca vai passar. Então, assim, a perturbação tem que ter uma maturidade para a gente entender que aquilo ali é algo para a gente evoluir, para a gente crescer. Então, muitas pessoas eu vejo que não tem essa, às vezes por desconhecimento, né? Às vezes por questões que não estão dentro da palavra. Então, essas pessoas, elas realmente ficam um pouco perturbadas e não conseguem sair, e criam uma inércia. Você entra num funil que você gira e não consegue sair. Então, assim, e outras, elas acham que não são perturbadas. Elas acham que é normal, que aquilo essa concordo. Essa abordagem do Diogo foi muito feliz hoje. E eu não tinha visto pelo ângulo da evolução, né? A gente acha que a perturbação é algo que eu estou vivendo ali porque eu escolhi, porque eu tendenciei por esse caminho, mas Deus, na sua grande humildade, ele até nesse tipo de situação, ele deixa o aprendizado. E eu acredito que no aprendizado pega a palavra do Diogo em relação à evolução. Então, acho que foi muito feliz esse momento aqui de entendermos que a perturbação, né? Eu separei algum material aqui, mas está tão gostoso o papo que eu separei alguns gatilhos que geram a perturbação, né? Como os ambientes, como os fluidos, né? E eu separei algumas coisas aqui, mas a gente deixa provas e expiações, né? Os vícios, a parte de influências de ambientes. Mas o papo está tão gostoso que a gente vai deixar isso para cenas dos próximos capítulos. Mas eu achei muito feliz a ideia do Diogo em falar e tratar
o tema em questão de hoje, né, que fala muito da perturbação, da visão da evolução. Então, a partir de hoje, eu vou começar a associar perturbação com evolução. Porém, eu acredito que para transformar a energia de perturbação em evolução, que você observe que são dois opostos, né? Tem que ter um mínimo de reforma íntima, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter um mínimo de maturidade, você tem que ter uma visão macro. Eu não sei se é um acompanhamento, tá? Porque, assim, se a gente entender por esse prisma, tá, que a perturbação ele faz parte dos desafios que Deus coloca para nós, para a gente aprender, eu acho que Deus não colocaria uma perturbação que precisaria ser monitorada por alguém para a gente poder agir da melhor forma. Então, eu vejo que, sim, precisa-se ter uma maturidade para melhor lidar com essas perturbações, mas a perturbação ela já é um convite a nos conhecermos. Então, mesmo que eu não consiga aprender exatamente, especificamente sobre o tema que está perturbando, por exemplo, eu estou numa reunião e tem uma pessoa que eu não gosto daquela pessoa, não quero ouvir aquela pessoa, eu tenho a tendência de qualquer ideia que aquela pessoa dá, eu acho ruim, eu não quero, eu não me afino, não tenho amizade. Já tem uma repulsa natural, uma antipatia seletiva. Aquela pessoa funciona de um jeito que não é o meu jeito, então a gente não vai ser amigo, até não odeio a pessoa, mas não quero trabalhar com aquela pessoa ali. Estar na reunião com aquela pessoa é algo que me perturba. E ter que apresentar alguma coisa na reunião em que aquela pessoa está é algo que me perturba. Ouvir a opinião daquela pessoa é algo que me perturba. E o que essa perturbação ela traz de bom? Ela traz o aprendizado da empatia. Ela traz a oportunidade de alguém chegar em mim e dizer, Diogo, isso que tu está falando, esse jeito que tu está tendo, está errado. Porque aquela pessoa tem outras qualidades, aquela pessoa tem outras coisas legais. Saber lidar com as diferenças é algo importante, Diogo. Saber falar com pessoas que pensam, agem diferente da tua opinião ou da tua forma de agir é algo positivo. E talvez tu tenha que aprender com esse momento. Então, a caridade, ela é a nossa maior força de alívio nesse momento. Porque algumas perturbações, elas estão aqui para realmente ensinar a gente sobre humildade, sobre empatia, sobre dar e não receber. Por exemplo, quando eu falo muito desse tema, eu gosto muito de lembrar que aquela frase que aquele cara que veio há um tempinho atrás, o JC, que veio há 2020 anos atrás, aqui para a Terra, ele falou uma vez assim, ame o seu inimigo como a ti mesmo. Aí as pessoas dizem, meu Deus, mas como que eu vou amar como é que eu vou amar Hitler? Como é que eu vou amar o político que eu não gosto? Como é que eu vou amar o cara que assaltou a minha filha? Como é que eu vou amar? Porém, em aramaico, a palavra amor, ela consolida vários conceitos, tá? E aí eu quero desmembrar esses conceitos para a gente entender o que JC quis dizer há 2000 anos atrás, tá? Amai o vosso inimigo como a ti mesmo. Olha só que coisa maravilhosa. Em grego, existia 3 conceitos sobre amor. Existia o amor de philos, que é o amor de filho, que é o amor familiar, que é o amor de unidade, que é o amor de identidade, que é o amor de proximidade, né? Que é o amor de proteção, que é o amor de acolhimento, que é o amor de estar junto, de apoio, de tudo. É o amor de filho, é o amor pelo pai e pelo filho. Existia também o amor de Eros. O que era o amor de Eros? O amor erótico, né? Então, aquele amor que tem a tendência mais pelo prazer, o amor que tem a questão das experiências em conjunto, né? Então, existia o amor de Eros
existia o amor de filos e existia o amor de ágape. O amor de ágape é o amor que é sincero, que é humilde, que não espera nada em troca. E se não espera nada em troca, não cobra. É o amor fraternal, é o amor de doação, é o amor caridoso. Então, observa que a caridade faz parte, é uma expressão do amor. E a partir do momento em que eu entendo a perturbação pelo qual estou passando, eu a entendo através de uma oração, pois eu, com essa oração, eu dividi, com seja quem eu queira dividir, o meu ser do porquê aquilo está acontecendo. Com essa divisão, essa troca, essa inspiração, esse ato de fé, eu consigo entender aquela situação e eu dentro dela, eu participando desse conceito, eu me entendo. A partir do momento em que eu me entendo, eu aprendo, mas mesmo assim eu me sinto em dívida. Mesmo assim eu me sinto como que eu deveria ter agido diferente naquele ato que me perturbou, naquele momento que me perturbou. E o que eu faço para me aliviar, para me sentir em consonância com o universo ou com aquilo que eu acredito? O que eu faço? Eu faço a caridade. Eu expresso o amor através da caridade. E isso vai fazer eu aprender, isso vai fazer eu conhecer a mim, isso vai fazer eu amar os outros, independente de quem seja. O amor caridoso, o amor que Jesus diz, ame seu inimigo como a ti mesmo, é quando eu erro, eu não me odeio para o resto da vida. Quando eu erro, eu passo por um momento em que eu me desgosto e depois eu me gosto rapidamente. Sabe por quê? Porque, segundo Jesus, eu devo pedir perdão e perdoar 7 vezes 7 por dia. Isso dá 400 e lá vai quebrar, é um perdão a cada 5 minutos. E por que ele diz isso? Porque eu devo me perdoar. Se eu devo me perdoar e me perdoo rapidamente, eu continuo me amando. Me amando no sentido de caridade. Eu sou caridoso comigo. Eu permito me amar. E é isso que Jesus nos convida a fazer com o nosso inimigo. Quando a gente diz amai o vosso inimigo como a ti mesmo, é perdoe ele como tu te perdoa. Então, a partir do momento que eu tenho uma perturbação, eu tenho uma reflexão através de uma oração, eu tenho um aprendizado sobre mim mesmo, eu tenho um conhecimento íntimo através de uma reforma íntima que me traz uma nova forma de ver aquela perturbação e eu consigo aliviar a culpa pelo qual seja meu papel nessa perturbação através do trabalho da caridade. E como é que eu consigo fazer com que isso se minimize? Diogo, eu quero uma forma de como evitar essas coisas na minha vida. O que eu posso fazer? O Evangelho do Lar é a ferramenta que nos foi dada como a higiene energética da nossa casa, o reforço íntimo energético da nossa família, como a melhor recepção e acolhimento das emanações positivas que vêm da espiritualidade. E por que a gente tem essas perturbações? Para aprender, para evoluir através do quê? Da reencarnação. É por isso que as perturbações, às vezes, não são única e exclusivamente desta vida, deste cenário, desta fotografia reencarnatória. Pode sim ter são algumas perturbações que têm origem em vidas passadas, em experiências que eu tomei caminhos errados. E aí eles se apresentam novamente para mim, para eu novamente refletir, novamente orar, novamente aprender, novamente tentar novas decisões para um melhor. Então, a reencarnação está ligada intrinsecamente com a perturbação, que é, através dela, a melhor ferramenta da nossa evolução. Acredito muito nisso, a minha forma de ver as perturbações, meu amigo Anderson. Boa, eu estou aqui, assim, já passaram 42 minutos, ou seja, o que é bom dura pouco. Fica a deixa para os próximos episódios, né? Hoje a gente tratou bem perturbações, né? Acredito que terão temas tão bons quanto o de hoje. Então, a partir de hoje, nossos telespectadores vão associar perturbação à evolução. São dois opostos. Eles se atraem, porém,
um está intimamente ligado ao nosso crescimento como ser humano, como passageiro nesse plano espiritual. Eu vou já praticamente dar as minhas palavras finais, porque o tempo está estourado, televisão é assim mesmo. Agradecer mais uma vez ao convite do Diogo e do professor Garcia, agradecer a produção da TV Humana, agradecer a Ana Rogéria. Conheço a Ana Rogéria tem alguns anos, amiga da família, então, assim, é uma pessoa que eu tenho um maior carinho. Minha conterrânea de Caicó. Então, agradecer esse momento, já separei na minha agenda, toda semana vou separar esse horáriozinho para a gente ter esse encontro. Eu espero que você que está em casa, escutando e ouvindo, vendo o nosso programa, Reflexões Espíritas, tenham curtido, como a gente curtiu aqui. Isso para a gente não foi um fardo, foi um bate-papo. Tá o Diogo tomando chimarrão, tá a Ana Rogéria tomando água de coco e tá eu aqui tomando café. Então, curti demais, né? Uma linguagem bem simples, uma linguagem dinâmica, coloquial, que eu acho que essa é a pegada, vai ser a nossa marca registrada nesse momento de agregamento no momento Reflexões Espíritas. Quero agradecer desde já o convite, um abraço para vocês, eu vou deixar a Ana Rogéria também finalizar, o Diogo, e espero contar com vocês aí, amigos da TV Humana, para as nossas próximas edições, nossos próximos episódios. No card vai ficar os nossos contatos aqui no crédito, quando terminar o programa, o meu contato, o da Ana Rogéria e do Diogo, e vocês vão encontrar, né, dar sugestões de próximas edições, de sugerir temas, perguntas e respostas. Vamos buscar levar à luz de uma forma dinâmica, simples e objetiva, como a gente está fazendo nesse bate-papo de hoje. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos. Eu vou deixar aí vocês se despedirem e a gente fica na expectativa para os próximos temas. Tá bom? Eu que agradeço a você, Anderson, pelo convite, a confiança, a Diogo também, muito obrigada, né, por ter me convidado e gostei muito e espero que a gente possa construir um belo caminho para quem está ouvindo e para nós próprios. Que bom, que bom. Fico muito feliz que você tenha participado. Fiquei muito feliz que a gente tenha fechado esse time aqui. Acho que vai ser legal. O pessoal vai estranhar um pouquinho, porque a gente vai fazer só 3 episódios, mas é porque a gente está finalizando a primeira temporada. A segunda temporada vai ser todinha nossa. E aí, com mais programas, com mais temas, com mais tempo da gente falar também. Então, queria agradecer aos 2 novos integrantes pela participação e pela ajuda técnica em tudo isso também. E dizer para você que participou hoje, que assistiu o nosso programa, que a ideia é essa, é falar de espiritismo, é falar da doutrina quanto filosofia, quanto ciência, quanto religião, de uma forma muito simples, como se estivesse tomando um café da tarde ou um chimarrão. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço.